O único pecado que os crentes aceitam é justamente o que mais está levando gente para o inferno. Um pecado traiçoeiro, sorrateiro e pior. Ele não escandaliza, ele é aceito, elogiado, até incentivado dentro de muitas igrejas. É o tipo de pecado que se disfarça de zelo, se veste de maturidade e se esconde debaixo do manto da religiosidade. Você já viu alguém que nunca falta num culto, que conhece a Bíblia de capa a capa, que ora alto, que canta forte, mas vive julgando todo mundo? Ou alguém que parece cheio de fé, mas que não suporta ser confrontado, não aceita ser corrigido e sempre acha que está certo? Pois é, esse pecado mora aí. Ele não se mostra como rebeldia, ele finge ser santidade. Ele não se rebela, ele se exalta. Ele não choca, ele convence. E por isso, quase ninguém percebe quando está preso nele. E Lutero alertou sobre esse pecado com força. Ele enfrentou isso dentro da igreja, viu de perto o estrago que ele causa e apontou uma saída. Porque quem não discerne esse mal, acaba achando que está perto de Deus quando, na verdade, já se afastou há muito tempo. Hoje você vai descobrir qual é esse pecado. Mas antes, deixa eu te mostrar os sintomas. E quem sabe, você perceba que ele também tentou se alojar no seu coração. Vamos juntos. Sabe aquele tipo de cristão que vive comparando sua espiritualidade com a dos outros? Que diz que não julga, mas vive apontando o dedo, disfarçando crítica de preocupação? É alguém que parece ter zelo por Deus, mas está sempre se colocando acima como se sua conduta fosse o padrão que todos deveriam seguir. Isso não é zelo. Isso é orgulho. Um orgulho espiritual que se mascara de maturidade. E o pior, ele é alimentado por elogios. Quanto mais esse tipo de crente é elogiado pela sua postura firme, suas palavras bonitas, sua defesa da sã doutrina, mais ele acredita que está certo mesmo quando está ferindo, afastando e oprimindo pessoas ao redor. Esse pecado é tão perigoso que, diferente da prostituição, da mentira ou da idolatria, ele não causa vergonha. Ele dá uma falsa sensação de superioridade. Ele se infiltra nos púlpitos, nas lideranças, nas reuniões e até nas conversas informais. E enquanto todos combatem pecados externos, ele cresce dentro do coração, alimentado por uma devoção que perdeu o amor, por um conhecimento que perdeu a humildade. É o tipo de pecado que ninguém quer reconhecer, porque ele se instala onde mais dói mexer, no ego. Lutero conhecia bem esse perigo. Ele mesmo travou batalhas internas contra esse sentimento. Certa vez, ele escreveu que a justiça própria é o maior inimigo da graça. Porque quem se acha justo por si mesmo não vê mais necessidade de Cristo. Ele acreditava que o primeiro passo para a verdadeira fé era admitir que, mesmo cheio de boas obras e palavras bonitas, o coração ainda é enganoso. O verdadeiro problema não está na aparência das ações, mas na motivação secreta que as conduz. E talvez, agora, você esteja começando a entender qual é o pecado silencioso que está destruindo tantos crentes por dentro. Ele não grita, mas comanda. Ele não escandaliza, mas endurece. Ele não se reconhece, mas domina. E quanto mais você nega que está caindo nele, mais fundo ele cava dentro de você. Se você se identificou com alguma dessas atitudes, não corra. Não tente se justificar. Isso não é um vídeo para te condenar, é um convite à libertação. Porque o Evangelho não veio só para tirar os pecados visíveis. Ele veio para curar o coração que ainda se acha bom demais para ser quebrantado. Agora, eu vou te mostrar como esse pecado se desenvolve e por que ele é um dos maiores responsáveis por vidas religiosas, mas sem salvação. Fica comigo. Esse pecado começa pequeno, quase imperceptível. Às vezes, ele se disfarça de maturidade espiritual. Você ora mais que os outros, lê mais a Bíblia, conhece mais doutrina, e sem perceber, começa a se sentir melhor. Começa a medir os outros pela sua régua. Acha que está ajudando, quando na verdade está condenando. Acha que está corrigindo em amor, quando está humilhando com arrogância. Esse pecado é como um espelho distorcido. Quanto mais você olha para os erros dos outros, menos enxerga os seus. E quando alguém tenta te confrontar, você se fecha, se justifica, se protege. Aos poucos, ele rouba de você a essência do Evangelho. Você continua falando de Jesus, mas não vive como Jesus.
Continua pregando sobre graça, mas exige perfeição. Canta sobre o amor de Deus, mas só estende esse amor para quem pensa igual a você. O coração vai ficando insensível, duro, cego, e você nem percebe. E aí, o mais perigoso acontece. Você passa a confundir religiosidade com santidade. Passa a confundir controle com zelo. Passa a chamar vaidade de autoridade espiritual. É nesse momento que muitos crentes se perdem. Acham que estão no caminho certo, porque continuam dentro da igreja, continuam servindo, continuam se emocionando nos cultos, mas por dentro estão tão longe da cruz quanto os fariseus estavam de Jesus, mesmo estando cara a cara com ele. Lutero alertou que o maior obstáculo para o evangelho não era o pecado do mundo, mas a justiça própria dentro da igreja. Ele via como esse espírito de superioridade contaminava o coração das pessoas, até que a fé delas não fosse mais fé, mas orgulho vestido de piedade. Um orgulho que não se ajoelha, que não confessa, que não se arrepende, porque acha que já está bem com Deus. E sabe qual o maior perigo? Esse pecado é celebrado. Sim, ele é aplaudido nas redes sociais, exaltado nos púlpitos, admirado nas conversas de corredores, porque ele fala bonito. Ele defende a verdade, ele bate forte, mas ele não tem amor. E onde não há amor, não há Deus. Eu vou te revelar o que esse pecado causa na vida espiritual e por que ele pode ser o maior responsável por afastar crentes do céu, mesmo quando todos juram que estão salvos. Se isso já te confrontou até aqui, respira fundo, porque vai ficar ainda mais sério. E o mais assustador é que esse pecado continua sendo disfarçado de zelo, quando na verdade é puro orgulho. Um orgulho que se mascara de santidade, mas repele a graça. Que se veste de retidão, mas nega o quebrantamento. E o pior, ele impede a ação do Espírito Santo, porque fecha o coração para a correção, fecha os ouvidos para a verdade, fecha os olhos para a misericórdia. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Não é o diabo, não é o mundo, não são as tentações. É o próprio Deus que se levanta contra quem anda em soberba espiritual. E sabe por quê? Porque o soberbo não precisa de Salvador. Ele já acha que é justo o suficiente. O soberbo não se ajoelha. Ele cobra que os outros se ajoelhem. O soberbo não se arrepende. Ele acusa, ele aponta, ele exige. E com isso, ele vai apagando o espírito. Vai anulando a cruz. Vai trocando o arrependimento pela aparência. Foi por isso que Jesus disse algo que deve ecoar como um trovão nos ouvidos de quem pensa que já está garantido. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, nunca vos conheci. Mateus 7:22-23. Você entende isso? O pecado mais aceito entre os crentes talvez seja justamente o que mais os afasta da salvação. O pecado da justiça própria, da arrogância espiritual, do coração duro. E isso não é um detalhe, é uma sentença. Então, antes de julgar o irmão, pergunte: você tem chorado pelos seus próprios pecados? Antes de pregar contra o erro alheio, se questione: você tem permitido que a palavra queima o seu orgulho, sua vaidade, sua autossuficiência? A verdade é que o Evangelho não é um palco para vaidosos, é uma cruz para arrependidos. E se você realmente deseja viver essa verdade, mergulhar na graça com profundidade e deixar que o Espírito de Deus transforme sua vida de dentro para fora, e ainda nos abençoar, conheça o nosso treinamento. Formação de discípulos, no link abaixo do vídeo. Mas saiba, não basta parecer cristão. É preciso nascer de novo. O céu não é para quem grita Senhor, é para quem vive como servo.